Olá, como você está? Meu nome é Ivan Lima e seja bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu o ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Hum, Caso você não conheça e não tenha entendido, eu te explico. Duas partes, mesmo que sejam completamente diferentes, podem se juntar para enfrentar um inimigo em comum. Esse provérbio é muito famoso no mundo inteiro. É tão antigo que nem os historiadores sabem dizer qual povo criou. E muitas vezes ele se provou real. Hoje, você vai conhecer a história do soldado americano Joseph Byrne, o homem que lutou tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Para facilitar seu entendimento sobre a vida de Joseph, quero explicar primeiro o contexto em que as aventuras dele aconteceram. Você não precisa ser um amante de história para saber um pouquinho sobre o período conhecido como a Guerra Fria. Mas, caso esteja meio esquecido, deixa eu dar uma refrescada na sua memória. Durante décadas, as duas maiores potências mundiais do passado estavam batalhando pelo domínio do mundo. Só que sem um confronto direto. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. No entanto, antes desse período, as coisas nem sempre foram assim. Pera lá. Também não é como se as duas nações, antes de se tornarem inimigas mortais, fossem exatamente amiguinhas, não é? Acontece que elas tinham um problema em comum, muito maior do que suas próprias disputas. E esse problema tinha um nome: Adolf Hitler. Depois de assumir o poder, o líder nazista iniciou uma série de ações que resultaram no início do maior conflito armado do planeta, a Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito, os dois futuros inimigos tiveram que lutar juntos para derrubar o ditador alemão. A União Soviética entrou no combate a partir de 1941. Na realidade, ela foi meio que forçada a entrar, já que em julho daquele ano, os nazistas atacaram as fronteiras russas. Ainda em 1941, os Estados Unidos também ingressaram no confronto, só que motivados por outro ataque, o de Pearl Harbor. E é pelo exército americano que começam as incríveis e perigosas aventuras de Joseph Byrne. O guerreiro nasceu no ano de 1923, no estado de Michigan. Em 1942, depois que terminou o ensino médio, recusou uma bolsa de estudos em uma boa universidade para se juntar ao exército e servir na guerra contra os nazistas. Depois de ser selecionado no alistamento, foi alocado em um regimento especializado em operações que envolviam demolições e sabotagens. Após alguns meses de treinamento, Joseph foi enviado para a Inglaterra para se juntar ao seu grupo. A equipe dele era responsável por executar viagens de contrabando secretas e perigosas. Os militares americanos estavam escondidos na França, país que estava sob domínio dos alemães, e entregavam ouro e dinheiro para financiar a resistência interna dos soldados franceses. Isso até 1944, quando Joseph foi convocado para participar da Operação Overlord, ou, como ficou popularmente conhecido, o Dia D. Nosso personagem, que era especialista em sabotagem e demolição, foi responsável por uma missão fora dos frontes de batalha. Ele e alguns companheiros iriam saltar em uma pequena cidade na França para explodir uma subestação de energia e, assim, enfraquecer os comandados de Hitler. No entanto, quando o avião ainda estava distante do alvo, foi atingido pela artilharia alemã e começou a cair. Joseph, sem opção, saltou da aeronave, que voava muito baixo, a 120 metros de altura. Essa não é uma altura segura para se pular de paraquedas. E muitos diriam que a atitude foi tomada em um momento de desespero. Porém, aterrissando com muita perícia no teto de uma igreja, ele conseguiu sobreviver. Mesmo separado do seu esquadrão, Joseph estava determinado a fazer valer a segunda chance que tinha recebido. Seguiu um longo caminho a pé até chegar ao seu destino e cumpriu a missão sozinho.
E ainda mesmo após realizar a tarefa que foi dada para um grupo inteiro, o soldado continuou vivendo na região secretamente, efetuando outros ataques em poucos dias. Em um desses ataques, o guerreiro foi capturado pelos soldados alemães. Os homens de Hitler tinham medo dele e nas cadeias em que foi posto, era tratado como um prisioneiro de alta periculosidade. Mesmo assim, sendo muito esperto, conseguiu escapar 2 vezes das mãos dos adversários. Mas por pequenos detalhes, as fugas falharam. Em uma delas, depois de fugir da prisão, pegou um trem que acreditava ir para a Polônia. Só que o veículo, na verdade, estava indo para Berlim, a capital da Alemanha. Ou seja, ele praticamente se entregou de novo nas mãos do inimigo. Você deve estar se perguntando, mas Ivan, por que os nazistas não mataram logo esse homem? Eu explico. Como eu disse, os alemães tinham medo e suspeitavam dele. Joseph era tido como uma espécie de espião de alto nível. As forças nazistas não acreditavam que apenas um militar tinha causado tanto estrago sem ter, pelo menos, um monte de informações importantes sobre o exército alemão. A Gestapo, a polícia secreta de Hitler, queria o soldado vivo. Eles chegaram a torturá-lo para extrair informações que achavam que ele tinha. Bom, após perceberem que o homem estava mais para um soldado eficiente do que um espião internacional, finalmente o enviaram até um campo de concentração para morrer. Enquanto para muita gente esse foi um destino sem volta, para o nosso herói foi a grande salvação. Pouco tempo depois de chegar em um campo na Polônia, a região foi retomada pelo Exército Vermelho da União Soviética. E foi nesse momento que Joseph percebeu que a hora para fugir de novo havia chegado, já que a guarda do campo tinha sido reduzida por causa do ataque soviético. Dessa vez a fuga deu certo. Fora do campo de concentração, nosso protagonista começou um longo percurso para voltar a algum lugar seguro. E a partir desse momento, a história do soldado, que já era digna de filme, se tornou ainda mais incrível. Após semanas de viagem, em uma parte do trajeto, o sabotador se deparou com um esquadrão de tanques russo. Desesperado, achando que os homens poderiam confundi-lo com um nazista e matá-lo, levantou nas mãos um grande símbolo americano da época. Um maço de cigarro da marca Luckstrike. Além desse gesto, fez questão de gritar várias vezes a única frase em russo que tinha aprendido no treinamento. Sou um camarada americano. Em russo, claro, eu não sei. Uma frase que foi especialmente ensinada para situações como essa. Ainda bem, não é? Joseph não tinha achado qualquer esquadrão de tanques russo, não. O grupo era liderado por uma mulher, Alexandra ou Alexandra, eu não sei, Samusenko, a única comandante de tanques da União Soviética. Ela se alistou no Exército Vermelho após a casa que morava ser invadida pelos comandados de Hitler. No ataque, o marido e o filho foram mortos e, por isso, a comandante guerreava sedenta de vingança. Ela, além de poupar a vida de Joseph, foi convencida pelo soldado a aceitá-lo na equipe. O principal argumento foi algo parecido com o que eu estava falando no comecinho desse nosso papo. Lembra? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como eu já disse, mesmo antes da Guerra Fria, russos e americanos já se estranharam e tinham muitas diferenças ideológicas. Isso não impediu que Joseph fosse aceito e ficasse responsável por operar um rádio em um tanque do esquadrão. Dessa maneira, o homem se tornou oficialmente o único da história que lutou tanto como um soldado americano como um soldado soviético. Foi registrado no batalhão e combateu com eles até janeiro de 1945, quando foi ferido gravemente por um fragmento de bomba. Chegou a ser levado a um hospital e, sem ter como continuar lutando, foi dispensado dos serviços militares e liberado para voltar para casa. E se você acha que essa história não pode tomar mais em um rumo surpreendente,
calma, muita calma nessa hora. Acontece que ao entrar em contato com a Embaixada dos Estados Unidos para voltar para sua residência, Joseph descobriu que tinha sido dado como morto no dia 10 de junho de 1944. Em sua terra natal, a família até tinha sido notificada sobre a sua morte. E um funeral havia sido feito. Olha só, olha, deu um certo trabalho para ele conseguir provar que estava vivo. Quando finalmente conseguiu pisar em solo americano, o ex-soldado teve que passar várias horas em um hotel sob a mira de fuzis, enquanto as autoridades colhiam suas impressões digitais e confirmavam sua identidade. Depois da guerra, Joseph virou um herói de duas nações, sendo convidado algumas vezes pelos russos para participar da Parada da Vitória, um evento que acontece anualmente naquele país e que comemora a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Joseph morreu de ataque cardíaco em 2004, sendo enterrado nos Estados Unidos com as mais altas honras militares. Sua história é muito famosa, tanto no país americano quanto na Rússia, fazendo com que sua vida de bravura seja lembrada. Então, por hoje é isso. Se você gostou, fala aqui pra gente aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!